A graça, a paz e o amor de Cristo Jesus sejam com cada um de vós. Hoje, 11 de julho de 2025. Vamos orar? Antes de orar, vou ler alguns textos, alguns versículos só, na palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, para meditarmos e orarmos. O primeiro deles está no Evangelho do Apóstolo João, no capítulo 5, versículo 39. É um versículo que eu gosto muito. Aliás, a Bíblia nós temos gostado dela toda, né? Mas tem alguns textos, algumas passagens, alguns livros que nos chama mais atenção e que nos encanta. Esse aqui é um deles. Jesus diz assim: examinai as Escrituras, porque vós cuidar ter nelas a vida eterna. E são elas que de mim testificam. Então a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, as Escrituras Sagradas precisam ser examinadas, não apenas lidas. Às vezes nós lemos e lemos tão displicente só para cumprir a leitura, e dali uma meia hora, uma hora, às vezes até alguns minutos depois não lembramos mais o que lemos. Por isso a Escritura, a Bíblia, a palavra de Deus não pode ser apenas lida, precisa ser examinada, meditada, como diz lá no Salmo 1, medita nela de dia e de noite, ou seja, você tem que ruminar a palavra de Deus, como Deus manda Josué fazer lá em Josué 1, do 5 ao 9. Não aparte essa palavra da tua boca, rumina ela dia e noite. Esse versículo que eu li, examinais a Escritura, porque vós cuidardes nelas vida eterna. Aquilo que me garante vida eterna eu preciso examinar. Então fica ruminando isso. E são elas que de mim testificam, ou seja, qualquer prova, qualquer testamento, qualquer testemunho de Jesus está na Bíblia. Elas que testificam de Jesus. E por isso eu preciso examiná-la com cuidado, com precisão, examinando cada pedacinho, cada texto. Às vezes alguém cita um texto, eu, por exemplo, se eu citar um texto para você, anota rapidinho. Vai lá na Bíblia e olha se aquele texto está exatamente como eu citei. Porque às vezes nós nos enganamos, invertemos palavras dentro do versículo, mudamos um texto e aí muda todo o contexto, e precisamos ser zelosos, examinando as palavras, porque Jesus também disse. Em Mateus capítulo 22, no versículo 29, ele diz assim: Jesus, porém, respondendo, disse-lhes: errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Aqui os judeus, alguns deles até eram líderes religiosos, perguntando para Jesus: e a ressurreição? Eles citaram um exemplo, uma mulher que foi esposa de 7 irmãos. Casou com o primeiro morreu, e a lei mandava que se não tivesse deixado herdeiro, tinha que casar com o irmão daquele que morreu, para que o primeiro filho dele seria o herdeiro do que morreu. E aí casou com o segundo, não deixou herdeiro e morreu também, e assim sucessivamente até o 7º. E ninguém deixou herdeiro, e essa mulher? Aí eles perguntam para Jesus, é bem interessante a pergunta. E na vida eterna, lá na eternidade, ela será esposa de qual dos 7? Dos 7 juntos não tem como. Mas e de qual deles? Aí Jesus responde a essa frase fantástica: errais não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. Aí ele continua, aí ele explica por quê. Porque na ressurreição nem se casam nem se dão em casamentos, mas serão como os anjos de Deus no céu. Serão castos, não vão se casar. Vão se conhecer? Claro que vai se conhecer. Vamos nos conhecer lá no céu. Saberemos quem foi esposa, conheceremos os filhos, saberemos tudo isso. Mas não nos casaremos de novo. É até a morte. Só morreu, ressuscitou, já é depois da morte, acabou. Precisamos conhecer as Escrituras, por isso temos que examiná-las. E não apenas examiná-las, praticar essa palavra que examinamos. Quero ter vida eterna, então eu tenho que praticar a palavra. Jesus explica isso no Sermão do Monte.
no final do Sermão do Monte. No capítulo 7 de Mateus, o versículo 24, ele diz assim: todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras. Quais palavras? O Sermão do Monte, todinho. Do capítulo 5 até o final do 7. Tem alguns que vão além. Fala que do último versículo do capítulo 4 até o primeiro versículo do capítulo 8. Tudo é o Sermão do Monte. Então ele fala: todo aquele, pois, que escuta essas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei, ou seja, compará-lo-ei a um homem prudente que edificou sua casa na rocha. E aí pode vir a luta que for, a tormenta que for, a batalha que for, e a casa vai permanecer em pé. Mas ele também fala lá no 26, e aquele que ouve essas minhas palavras e as não cumpre, compará-lo-ei a um homem sensato que edificou sua casa na areia. E virá as lutas, dificuldades, as tempestades, e a casa vai cair, e será grande a queda. Então, meu irmão, minha irmã, o segredo é examinar as escrituras e praticá-las. Se você conseguir examinar apenas esses 3 capítulos que eu disse de Mateus, capítulos 5, 6 e 7 de Mateus, que é o Sermão do Monte, se você conseguir, meu irmão, minha irmã, se nós conseguirmos praticar só esses 3 versículos, já está resolvido. Já conseguimos praticar toda a Bíblia. Jesus fez um resumo tão fantástico no Sermão do Monte de toda a palavra de Deus. É fantástico. Então, se você não tem tempo ou não consegue ler toda a Bíblia, leia pelo menos o Sermão do Monte. Se uma vez por semana, o ideal era todo dia ler uma vez, mas se uma vez por semana nós lermos o Sermão do Monte, examinando-o cuidadosamente, meditando nele, ruminando-o, chegará um dia a um ponto em que ele será automático para nós. Vamos cumpri-lo maravilhosamente, e então cumpriremos a palavra de Deus, e o Senhor vai nos comparar, vai nos assemelhar a um homem prudente que construiu sua casa na rocha. É isso, é tremendo, é fantástico. E lembrando também de Davi, no Salmo 103, Davi tremendo, fantástico, um adorador nato. No capítulo 107 de Salmo, no versículo 17 até o 19, ele diz assim: mas a misericórdia do Senhor é de eternidade a eternidade sobre aqueles que o temem, e a sua justiça sobre os filhos dos filhos. Você teme a Deus? Cumpre a sua palavra? De eternidade a eternidade o Senhor é contigo. A misericórdia dele irá te acompanhar, não só nessa vida, mas lá na eternidade também. E ele continua: sobre aqueles que guardam o seu conserto e sobre os que se lembram dos seus mandamentos para o cumprirem. Aqui, Davi já dizia isso lá 2000 anos antes de Jesus nascer. Sim, para cumprir a palavra de Deus. Então as misericórdias do Senhor é sobre nós se a cumprirmos. E o Senhor tem estabelecido o seu trono nos céus, e o seu reino domina sobre tudo. Quer ter convicção de salvação? Pratique a palavra de Deus. É suficiente para você. Examine as escrituras e as pratique. E as misericórdias do Senhor será conosco de eternidade a eternidade. E para sempre estaremos com ele, como o próprio Davi diz lá no Salmo 23. E para sempre estarei nos céus, estarei na casa do Senhor. Amém? Então, meu irmão, minha irmã, não fique perguntando isso ou aquilo para todo mundo ou para aquilo, às vezes aumenta até as nossas dúvidas. Vamos examinar a Escritura, ver o que ela diz, examiná-la com segurança, e então diremos como Davi diz lá no Salmo 23, o último versículo, versículo 6. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Existe uma versão que eu gosto mais, que ele diz que habitarei na casa do Senhor para sempre. Amém? Em nome de Jesus. Senhor Deus, Pai amado, Deus de glória e poder, eu te louvo e te glorifico e te agradeço pela vida dos meus irmãos e irmãs que me ouvem nesse dia. Sim, Pai, ajuda-nos, Senhor, a examinar a Tua Escritura, a discerni-la, a compreendê-la. Faça, Senhor, a revelação necessária para o nosso dia a dia da Tua Palavra, no nosso íntimo, no nosso consciente, no subconsciente e no nosso espírito.
que a nossa mente se abra e aprenda a tua palavra, não apenas para examiná-la e ouvi-la e ruminá-la diariamente, mas para a praticarmos, Pai. Desta maneira, nós edificaremos um trono na rocha, a nossa casa será edificada na rocha, e o seu trono reinará sobre nós eternamente. E então te louvaremos e glorificaremos todos os dias das nossas vidas e até na eternidade, Pai, para a honra e glória do teu nome. Em nome de Jesus. Amém. O Senhor te abençoe e te guarde, que Ele levante seu rosto sobre ti, te abençoe, te guarde, te cubra de misericórdia e te faça um adorador, um examinador da palavra de Deus, para que você seja um praticante da palavra, de eternidade a eternidade, para sempre com o Senhor. Em nome de Jesus, o Senhor te abençoe.